Rádio AM Itatiba. Conectada com você. Conectada com você. Prestes a completar um ano em dezembro, a campanha que a Polícia Civil de Itatiba promove contra golpes e estelionato, proporcionando a nossa visita ao Ministério Público aqui de Itatiba. Ângela Christensen, satisfação, gostaria que você falasse, deste um ano, um pouquinho, do processo todo, os resultados positivos alcançados nesta campanha de conscientização, principalmente contra golpes e estelionatos. Olá, Aloísio, satisfação mais uma vez. A nossa campanha em dezembro irá completar um ano, e o nosso resultado, como nós já anunciamos em outras oportunidades, ele foi positivo. Nós tivemos de forma comprovada a redução dos registros de estelionato no município. E hoje nós tivemos também a participação da promotora de justiça, a doutora Fernanda de Mello, explicando como o procedimento é realizado na fase judicial, depois que nós terminamos ele na delegacia e encaminhamos para o Ministério Público. Então, vamos à nossa conversa com a doutora Fernanda Kinglelfus Lorena de Mello, ela que executa seus trabalhos aqui no Ministério Público de Itatiba e vai nos falar, dos resultados obtidos neste um ano desta campanha da Polícia Civil de Itatiba contra golpes e estelionatos. Obrigado, Ângela? Obrigada, Aloísio. Doutora Fernanda Kinglelfus Lorena de Mello, satisfação, gostaria que a senhora falasse dos processos pós-denúncia, pós-queixa na delegacia, pós-boletim de ocorrência com relação a golpes de estelionatos. A pessoa ganha, mas o Ministério Público trabalha depois de que maneira para ressarcimento da vítima? Satisfação. Boa tarde para todos. Basicamente, após ser feito o registro de ocorrência na delegacia de polícia, é instaurado um inquérito policial para que seja investigado aquela notícia que foi trazida. Normalmente se chega até o titular da conta que foi beneficiado com esse golpe. A partir daí, esse inquérito vem para o Ministério Público e aí um promotor de justiça vai analisar o que foi investigado pelo delegado. Normalmente as denúncias são oferecidas, na maior parte das vezes, contra os titulares dessas contas que foram beneficiadas com esses golpes. É oferecida então uma denúncia, uma acusação formal. Essa vítima, ela num determinado momento será ouvida pela juíza criminal aqui de Itatiba, na presença do promotor, do advogado, do réu ou da ré, e ao final é dada uma decisão, uma sentença, que pode ser condenatória ou não. Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público, eu como promotora, me preocupo com a reparação do dano que essa vítima sofreu. Não só muitas vezes com o dano material, mas também o dano moral pela situação gerada. Às vezes esses valores que foram revertidos no golpe são valores de um investimento de uma vida inteira, são valores que seriam destinados para uma finalidade específica, e que aquela vítima se sente não só preterida no patrimônio, mas também sob o ponto de vista moral. E aí é solicitado na denúncia que haja reparação daquele dano, do prejuízo que foi sofrido, e se a sentença for condenatória ao final, quando ela já tiver, o processo já tiver se encerrado, essa vítima ela é intimada, e junto dessa intimação acompanhado os documentos necessários para que, se ela não tiver sido ressarcido pelo réu até aquele momento, para que ela procure o juizado especial cível, que não tem necessidade de advogado. Normalmente os valores que são repassados não são valores muito altos, então é possível fazer sem um advogado, para que ela procure o juizado especial cível aqui de Itatiba e venha a obter o ressarcimento. Na grande maioria das vezes, infelizmente, nós não conseguimos bloquear essas contas em tempo hábil para que essa vítima seja ressarcido imediatamente. Isso, infelizmente, é a realidade. Mas o nosso trabalho é não só condenar aquela pessoa que emprestou a sua conta ou abriu aquela conta com a finalidade de aplicar o golpe, mas também de tentar reaver o prejuízo que essa vítima sofreu. Então, basicamente, o procedimento que é seguido é esse. Bom, na verdade, existe a investigação total da Polícia Civil nos casos,
chega com os nomes e tudo mais. Agora, com relação, né, a esse procedimento final, muitas das vezes a pessoa não aceita, a pessoa que extorquiu não aceita não vou dizer acordo, mas não aceita cumprir. Como que fica a situação para a vítima? A sentença condenatória do juiz criminal, ela é um título executivo que pode girar um cumprimento dessa decisão. Então, essa vítima, o procedimento que nós estamos adotando aqui no Ministério Público é que, uma vez dado ciência para nós de que aquele processo se encerrou, que não é mais possível o réu recorrer, essa vítima é intimada por nós, por mensagem instantânea, por WhatsApp, é encaminhado para ela os documentos que ela vai precisar para entrar com essa ação, para que ela consiga reparar o dano, e aí ela pode procurar o fórum aqui, a vara do Juizado Especial Cível, para que ela venha a obter essa reparação por parte do réu. Né? Não é certeza que isso de fato vai acontecer, mas é o procedimento que nós estamos adotando hoje. Para simplificar, a melhor maneira que se tem para se prevenir de golpes é ficar atento a tudo que é oferecido com vantagem, para não se tornar vítima, porque os golpes a cada dia que passa são novos e são praticados de maneiras bem diferentes, não, doutora? Isso, exatamente. A melhor forma é a prevenção e sempre desconfiar. Né? Infelizmente, hoje a gente tem golpes que são praticados de forma tão bem elaborados que até mesmo nós, como autoridades, podemos cair. Né? Então, assim, sempre desconfiem de um produto que vocês procuram na internet, que normalmente custa R$100 e está por 50, por 30, né? Que não é um valor usualmente que se cobre. Ou então de fazer transferência via Pix para conta de titularidade que não é daquela pessoa com quem você está conversando. Né? E isso que a gente vê normalmente, né? A pessoa mantém a tratativa com um determinado indivíduo, mas as contas que são beneficiadas, e não raras vezes são mais do que uma, estão no nome de terceiro com quem ela não teve nenhum contato. Então, assim, o alerta maior sempre desconfie, né? Não acessem links encaminhados por WhatsApp ou por mensagem, né? Se vier alguma informação de WhatsApp, e-mail, da sua agência bancária, entre em contato com o seu gerente, né? Ou por meio do telefone da própria agência ou até pessoalmente. Instituições bancárias não costumam manter contato por WhatsApp com os clientes, e hoje é um golpe que se aplica com muita frequência, a utilização de agências bancárias, de instituições bancárias, como se fosse para regularizar a conta, até mesmo informando de que houve uma compra com suspeita de fraude, e obtendo dessa vítima a sua senha, outros dados bancários para que ele venha praticar o golpe. Então, assim, sempre desconfiem. Nunca entre em contato diretamente por meio daquela mensagem que foi encaminhada. Doutora Fernanda, a senhora falou, né? Até o Ministério Público, advogados sofrem com golpes. Tivemos recentemente o golpe do falso advogado. Na realidade, um contato por uma ação pesquisada na internet, mas o número telefônico é diferente daquele que o advogado mantém, né, como consulta. Então, temos que ficar atentos. Agora, o que a senhora pode falar desta campanha realizada pela Polícia Civil de Itatiba desde dezembro de 2024, na distribuição de panfletos, participação em praça pública, em cartórios, para mostrar a prevenção? O que eu percebo é que, com relação a esses golpes praticados por meio de fraude eletrônica, né, de transferência bancária, eles reduziram as investigações que nós temos aqui são de final de 2024 ou até de anos anteriores, mas como eu coloquei, os estelionatários sempre inventam novos métodos, né? Então, recentemente, como exemplo, nós tivemos 2 situações envolvendo os postos de combustível aqui da cidade, que não são estelionatos praticados de uma certa forma mediante fraude, já que a pessoa vinha pessoalmente até aqui, mas que é uma nova forma de golpe cometido com relação a esses comércios. Então, uma empresa, supostamente como sendo essa empresa, na verdade essa empresa também é vítima, entra em contato com o posto de combustível, faz um cadastro e eles começam a retirar esses combustíveis
por meio desse cadastro antes mesmo de efetuar o primeiro pagamento, porque quando sobrevier o primeiro pagamento, eles não vão efetuar o pagamento e aí vai ser descoberto o golpe. Então, fica o alerta também para esses postos de combustível, para que tenham atenção ao proceder esse tipo de cadastro. Confirme que, de fato, aquela empresa que manteve contato, que normalmente é por telefone, por e-mail, por WhatsApp, é realmente a empresa que está contratando o serviço. Né? E com relação aos idosos, o que a gente ainda costuma ver por aqui é com relação a estelionatários que atuam para a prática de golpes, de prestação de serviços de mecânica, né? Então, eles abordam os idosos, geralmente quando estão ou dentro do veículo ou desembarcando, e informam que foi detectado algum problema mecânico nesse veículo, normalmente vazamento de óleo, e aí cobram um valor que não é substancioso, R$20, R$30, mas e exige o pagamento por meio de cartão bancário, por máquina. E é nesse momento que eles clonam o cartão e efetuam uma série de golpes. Então, também fica esse alerta para os idosos, para que não se atentem a essa situação, né? Se de fato tiver uma informação de que o veículo está com algum problema, procure um profissional de sua confiança para que constate se isso de fato é verdade ou não. E mesmo ligações telefônicas, onde a pessoa que quer extorquir começa a pedir dados, informações, e a vítima, no caso, atende, passa dados na maior da simplicidade, e muitas das vezes acaba, INSS principalmente, empréstimos consignados, tudo isso infelizmente, sendo usado nos dias atuais, né? A tecnologia que veio para ser o bem, muitas vezes usada para o mal, né? Exatamente. Por isso que eu mencionei logo atrás, que sempre desconfie desse tipo de ligação, né? Normalmente essas ligações são feitas por pessoas treinadas e capacitadas para aplicar esse tipo de golpe. Então, não passem nenhum tipo de informação pessoal, principalmente senha de conta bancária ou de cartão bancário, por telefone, né? Se houver esse tipo de solicitação por parte da pessoa que entrou em contato por telefone ou por mensagem instantânea, procure a sua agência, ou então entre em contato pelo número oficial da sua instituição bancária ou até mesmo do órgão previdenciário. Sempre desconfie dessa situação. Doutora Fernanda, para encerrarmos, em Itatiba, existem muitos golpes que vêm parar depois no Ministério Público para a solução final? O que nós vemos hoje em dia, e isso por conta de uma alteração que teve no Código Penal alguns anos atrás, são processados aqui na cidade os estelionatos cometidos com vítimas que moram aqui na cidade, né? E o que nós percebemos, posso dizer talvez em 100% dos casos, que nenhuma dessas contas que são beneficiadas com essas transferências são de pessoas que residem aqui na cidade. Então, são de criminosos que residem em outras localidades, normalmente inclusive fora do estado de São Paulo, né? E que nós estamos torcendo para que haja, de fato, uma redução no número de estelionatos cometidos contra a população. Como eu pontuei logo no início, esse crime, ele nem sempre deixa apenas um rastro patrimonial na vítima, né? Às vezes até mesmo moral, pela situação emocional, pela situação que ela passou, de vergonha, inclusive, não muitas raras vezes, de registrar a ocorrência. Tá. Então, no caso, a ocorrência, o registro do boletim de ocorrência é obrigatório para o desfecho de qualquer caso, tanto positivo quanto negativo, mas pelo menos há um desfecho pós-realização do boletim de ocorrência na delegacia de polícia. Isso. Ou mesmo de maneira virtual, né, eletrônica, que é feita atualmente. Isso mesmo. Se a vítima quer dar continuidade, quer que aquilo seja investigado, que eventualmente nós tentamos obter a reparação do dano, é necessário fazer o registro. O estelionato é um crime hoje que só é investigado e processado quando a vítima demonstra esse interesse, salvo algumas exceções. Então, por exemplo, são os casos de vítimas idosas de mais de 70 anos que independe da vontade pela situação vivenciada.
Mas para os demais casos, é necessário que a vítima faça esse registro e que logo fica aqui o alerta, logo que faça o registro, inclusive se for eletrônico, já conste que quer que aquilo seja investigado, e isso já, para nós, configura como sendo uma representação, né, uma vontade de dar continuidade e iniciar a investigação. Doutora Fernanda, nossos agradecimentos por nos receber, esclarecer na população de Itatiba, e o Ministério Público sempre à disposição, né, para qualquer anomalia. Afinal de contas, vocês estão aí para resolver grandes processos. Obrigada, eu que agradeço a atenção de vocês, e como o senhor colocou, nós estamos aqui para atender a população, inclusive para esclarecer aqueles casos em que já tenha inquérito policial instaurado, ação penal em trâmite, pode nos procurar, as vítimas podem nos procurar para receber orientação de como está o processo, né? E também com relação à reparação do dano, uma vez encerrado o procedimento. Conectada com